Então, como prometido, à altura de introduzirmos o segundo convidado do Guerra e Paz desta sexta-feira é César Rodrigues, investigador, professor, consultor em epigenética social e empresarial, autor de livros, capítulos e vários artigos científicos. Boa noite, bem-vindo. Viva César, é um prazer ter-te aqui. Obrigado. E temos muito de conversar. Tu, ao longo dos últimos anos, tens refletido sobre temas muito vastos e este programa também é muito à volta disso, porque no mundo em que estamos as coisas entrecruzam-se. Por exemplo, aqui tenho o livro Estádio de Espírito, que é um livro bastante interessante. Queria que começasses por falar desse livro. Antes de mais, boa noite, Germano. Boa noite, Marisa. Boa noite a quem nos segue. E bom ano. Obrigado, bom ano para todos. E antes, já que tem aqui um enquadramento também desportivo associado ao processo que vamos aqui dialogar, numa primeira troca de galhardetes, eu não posso começar sem elogiar esta rúbrica, este programa de assinatura, o caráter e a personalidade de querer fazer serviço público no NAU e, acima de tudo, a tua voz, dás-nos a todos também voz e aqui com uma distribuição de jogo também da Marisa, que normalmente funciona também muito bem. Posto isto, esse livro tem uma particularidade, partiu de crónicas que eu escrevi para a revista Sábado, portanto aqui também do grupo, crónicas que iniciavam sempre a partir de um qualquer acontecimento desportivo, mas que servia para extrapolar para além do desporto, porque no fundo nós sabemos que o desporto magnetiza. O desporto é que tem uma capacidade de magnetizar, de atrair as atenções e a partir do desporto nós podemos fazer depois análises sociológicas, políticas, económicas e a partir daí fazermos também esta missão de pormos em comum as nossas ideias. Nesse livro eu depois acabei por convidar, são cerca de 70 crónicas, acabei por convidar cerca de 70 personalidades da sociedade civil para fazerem uma contra-crónica na sua análise, que podia ser convergente, divergente, complementar, sobre o que era aí referido. São crónicas que abrangem diversos desportos e depois diversas temáticas dessas associações, mais uma vez políticas, culturais, há pessoas das mais diversas áreas, da cultura, das ciências, da medicina, por aí afora, que colaboram e uma dessas pessoas que me deu muita honra também de colaborar foi o Germano, numa crónica também que, por acaso, dentro dos temas que trabalhamos hoje, e que o Germano, nestes momentos, também frisa muito, abrangia um pouco o processo de Donald Trump, ainda na primeira vigência do primeiro mandato, e essa crónica chamava-se Desporto Anti-Trump. Pediu o próximo livro, Mundial de 66, um Mundial em que Portugal fica em terceiro lugar, ainda hoje o melhor Mundial português nesse aspecto. E tu, com o Francisco Pinheiro, escolheste 100 primeiras páginas. Qual foi o critério que 100 primeiras páginas são essas? Olha, não foi fácil. Já agora que colocas essa questão, foram 2 livros, também com uma certa particularidade. Um chamava-se Mundial de 66, 66 olhares, também com muitos convidados. E aí o que é que se pretendeu? A partir de um evento que tem o impacto que tem em Portugal, a vários níveis, podemos eventualmente discorrer um bocadinho. Esse é um livro que, partindo de um acontecimento, de um mega-evento desportivo, acaba por ser um retrato do Portugal da década de 60 do século XX. Porque, mais uma vez, temos pessoas que retratam um bocadinho a sua vivência desse período e outras pessoas, outros convidados, que tivemos vários, alguns já infelizmente falecidos, como o ex-presidente da República, por exemplo, Jorge Sampaio e outros, que davam também um cunho muito pessoal àquele tempo vivido. Em relação às 100 primeiras páginas, foi um trabalho hercúleo fechar em 100 primeiras páginas. Foram vistas milhares de capas de jornais de época, nacionais e internacionais. Um dos critérios era, mais uma vez, tentar ter generalistas e desportivos, nacionais e internacionais, e algumas capas permitem-nos às vezes ver que, por exemplo, um jogo momentaneamente de Portugal, por exemplo, em Inglaterra 66, por exemplo, a morte de Winston Churchill, e podemos fazer algumas associações também, já não só a Portugal, mas a partir de Portugal,
ter um espectro do mundo também nesse período e trazê-lo até à atualidade. Sim. Associações também fazes no livro com um título muito interessante que é 5295, 5.200 vezes 5, já vais explicar, em que falas de sociedade, comunicação, educação, desporto. Que livro é este? Olha, esse livro saiu o título particularmente, não é? Saiu de um desafio também do editor na altura, porque ele é um pouco intrigante, mas é fácil de depois, lendo, enquadrar. Esse número refere-se a um programa de talentos que havia há uns anos, em que naquelas fases iniciais eles tinham um autocolante com cada número do seu que iam fazer a sua atuação, e nesse caso foi a partir mais da área da comunicação, porque houve um jovem, que era o candidato 5295, que foi extremamente ridicularizado, inicialmente no próprio programa e depois que trespassou para a sociedade civil e teve consequências muito nefastas a nível emocional para esse próprio jovem. E aí discorremos um bocadinho também do que às vezes é o nosso jogar, às vezes com leviandade, sobre todos aqueles que estão à nossa volta e à nossa frente, e às vezes falta um bocadinho de humanidade sobre esses processos. É um tema que eu acho que depois também é interessante, quem tiver a oportunidade de ler. Antes de ir aqui a uma pergunta que tenho para si, porque há pouco referi isso, o que é, para quem nos está a ver, o que é a epigenética social? Bom, a epigenética, nós durante muito tempo, o próprio ADN, houve muito tempo que demorou a conseguir perceber-se toda a estrutura. Houve até uma parte do ADN que se pensou que seria todo imutável. E hoje percebe-se que, a partir desse conceito da epigenética, é possível, no nosso tempo útil de vida, numa parcela muito reduzida, mas ainda assim significativa, nós sermos senhores de nós mesmos, para além de apenas conceitos que nos são trespassados, seja ambientais, sociais ou, neste caso, genéticos. E isto dá-nos a possibilidade de percebermos que somos, então, condutores e não só copilotos da vida que temos. Portanto, é um processo que permite, seja enquadramento social, empresarial ou individual, perceber que nós não devemos cruzar os braços, deixem-me passar estas expressões mais coloquiais, ou porque eu nasci assim, ou porque Deus quis assim, ou porque os meus pais educaram-me assim, ou porque o mercado de trabalho é assim, ou já agora, porque o meu patrão é assim. Nós temos todos capacidade de sermos consistentemente ativos e mais a partir de quem somos. É um bocadinho por aí. O que é que há de comum nos temas tão diversos nas crónicas que escreve? O tema comum é sempre, mais uma vez, as pessoas. Há, por exemplo, também aqui um diretor do grupo Média Livre, neste caso do Record, que sei que diz Bernardo Ribeiro, que diz que numa das contracrónicas diz algo do género. Ler uma crónica das que estão aqui do César, faço-lhes um desafio, estou aqui a citar de cor, que é verem agora ou daqui a 10 anos e perceber se não está lá. Sabemos que as crónicas é muito espuma dos dias, sim. Mas o objetivo, pelo menos na minha pena, tento que assim seja, é o meu desiderato, não sei se funciona depois para quem lê, é obviamente falar de um tema que é premente, acrescentar um momento de bem-dispor, de alguma leveza. Neste livro em particular eu tinha um alter ego, que era o amigo Toninho, da revista Sábado. Algumas pessoas sei que começavam a ler a crónica pelo amigo Toninho. Mas também ter um momento, numa leitura que é de espuma dos dias, algo do género curioso, desconhecia. Esta associação pode-me fazer ver mais qualquer coisa. E não é ver no sentido que eu tenha esse conhecimento, é ver no sentido de pôr em partilha daquilo que eu recebo de todos, um espaço para que outros acrescentem uma mundivisão diferente a partir daí. Portanto, a premissa é sempre não fixar no tema em si, mas com ele fazermos caminho para processos futuros, e deixem-me dizer mais uma vez, para que processos como o que fazem também aqui com o Germano, possamos ajudar também a ser assertivos em algumas análises num mundo em que hoje já não sabemos se estamos na idade dos média ou se tirarmos o dos, na idade média do obscurantismo do que são os pensamentos, porque é tanto fake news, tanto algoritmo a condicionar-nos o pensamento, que é bom continuarmos a vincar também posições que possam ser verdadeiramente fundamentadas. Também esse propósito do que acabou de dizer, do algoritmo, de todo o imediatismo que estamos a viver, do excesso de informação e das redes sociais,
E como estamos no início de um novo ano, 2026, o que é que antecipa para os próximos 365 dias, de uma maneira geral, aplicado às áreas que investiga e que trabalha? A questão da inteligência artificial, eu, em algumas conferências ou eventos que faço, hoje em dia, até às vezes coloco a questão que trabalho inteligência humana, porque inteligência artificial estamos muitos a trabalhar, e tento trabalhar também, com a ajuda de todos os que estão à volta, obviamente, a inteligência humana. É um fator que devemos estar muito atentos, o Germano há pouco falava da questão que pode trazer aqui este... Força, claro, Marisa. Está a dizer, o que é, na sua opinião, a inteligência artificial está a fazer à inteligência humana? Vou brincar, vou fazer agora uma entrada a pé juntos. Não sei se tem tempo para prolongamento e penaltis hoje, mas merecia que tivéssemos aqui a ir fundo nesse tema. Primeiro ponto, Marisa e Germano, eu não diabolizo de todo a inteligência artificial. Inteligência artificial, energia nuclear, quando surgiu, todas as outras tecnologias estão sempre ao serviço da humanidade, serão sempre aquilo que nós quisermos que sejam, se quisermos continuar a manter esta certeza humana que nos faz ser algo de mais ou a mais do que a espuma dos dias que ainda agora falávamos. Mas pela primeira vez pode ser algo que nós possamos perder o controle? Essa é a novidade? É possível. Como em todas as áreas, nós temos... Elas são neutras, do meu ponto de vista, é assim que eu hoje trabalho. Com conhecimento, com educação, com formação, com nunca perdermos o sentido verdadeiro de quem somos, nós temos o controle. Se em alguns momentos, e podíamos falar de muitas... Eu estava muito tentado, Marisa. Falamos de questões hoje, por exemplo, até já de pessoas que o seu companheiro ou companheira são algoritmos, casamentos com referências... Só porque tem tudo a ver com o que estás a dizer. O Bernie Sanders não referia isso, mas uma das coisas que ele refere, além da parte económica que falou e laboral, foi o chatbot emocional e o que isso está a fazer às pessoas e às relações. E mais uma vez, esse ponto que é crítico, e portanto temos pessoas que já estão desfasadas da realidade efetiva, ainda assim, em casos particulares, pontuais, de algumas questões também psicológicas, todas de acompanhamento, pode ser um aporte interessante. Como vivência definitiva de um Estado completamente fora da realidade, é que é altamente pernicioso e do meu ponto de vista, algo que faz definhar... Negativo, faz definhar a perspectiva humana. E enquanto isso acontecer, sejamos egoístas e autocentrados à vontade. Estou a brincar, obviamente, com as palavras, mas eu, já agora, Marisa, nunca sabemos bem o que é que são aqui estes temas, e eu adoro que seja assim também, um bocadinho sem rede, e obrigado também pelas vossas questões a esse nível. Eu às vezes brinco e digo, até a Madre Teresa de Calcutá, que eu estimo, obviamente, um trabalho ultrameritório, era também um pouco egocêntrica. No sentido em que o trabalho que ela desenvolvia-o também em parte porque isso a fazia sentir bem com ela própria, nessa relação com os outros. E temos que manter essa relação, isso é fundamental.